Jeremias não foi apenas ignorado. Ele foi censurado, atacado e teve sua mensagem queimada em praça pública por ordem do próprio rei. E o mais chocante, grande parte do que ele escreveu jamais foi recuperado. Estamos falando de uma parte da revelação de Deus que foi rasgada e lançada ao fogo diante de líderes religiosos calados e um povo adormecido espiritualmente. Durante séculos, muitos pularam esse detalhe, minimizaram esse episódio ou simplesmente fingiram que ele não importa. Mas importa, porque o que aconteceu com Jeremias expõe um padrão que se repete até hoje. E poucos têm coragem de encarar o que isso realmente significa. Alguns preferem que a gente nunca fale sobre isso. Outros simplesmente ignoram. Mas se você valoriza verdades esquecidas, vozes silenciadas e mensagens que ainda ecoam mesmo quando tentam apagá-las, este canal é o lugar certo. Clica no botão de inscrever-se e faça parte de quem não aceita que a verdade seja jogada no fogo sem resposta. A nação de Judá atravessava uma crise profunda, não apenas política, mas espiritual. Os reis haviam se distanciado da aliança com Deus, e o povo, embalado por promessas vazias de paz e prosperidade, mergulhava cada vez mais na idolatria. Havia festas religiosas, sacrifícios nos altares, mas o coração da nação estava corrompido. Era um tempo em que a aparência substituía a essência, e o templo, embora ainda erguido, já não refletia mais a presença do Senhor. Enquanto isso, o Império da Babilônia se fortalecia ao norte, como um prenúncio do juízo que se aproximava. Os líderes civis e religiosos de Jerusalém ignoravam os sinais. Havia um pacto de conveniência entre os sacerdotes e a monarquia, sustentado por falsos profetas que alimentavam a ilusão de que Deus jamais permitiria a destruição de sua cidade santa. Mas por trás das muralhas e da liturgia, a injustiça florescia. Órfãos e viúvas eram negligenciados. A corrupção se espalhava entre os juízes e o sangue inocente manchava os becos de Jerusalém. A impiedade havia se tornado rotina e ninguém mais se espantava com o pecado. Em meio a esse ambiente tóxico, a voz profética de Jeremias se levantou como um trovão em meio ao silêncio cúmplice. O que ele denunciava não era apenas o comportamento do povo, mas a quebra da relação com Deus. Ele não oferecia promessas de restauração imediata, mas exigia arrependimento genuíno. Jeremias via o que os outros se recusavam a enxergar. O juízo não era uma possibilidade, era uma certeza. E ainda assim, a misericórdia divina oferecia uma última chance de retorno. A cegueira espiritual era tamanha que a população zombava de qualquer palavra de correção. Os poucos que ainda buscavam a verdade se calavam por medo, e a maioria seguia a multidão que caminhava confiada em sua própria ruína. Era um ciclo de autodestruição disfarçado de estabilidade. A confiança em alianças militares com o Egito e em estratégias políticas substituía a dependência no Deus de Israel. Mas nenhuma diplomacia salvaria Judá do que estava por vir. Não há como entender a missão de Jeremias sem compreender esse pano de fundo sombrio. Ele não foi enviado a um povo ignorante da verdade, mas a uma nação que escolheu rejeitá-la. E é justamente nesse contraste que sua mensagem se torna ainda mais impactante. Porque o profeta não falava ao vazio, falava a uma geração que havia sido avisada, mas preferiu tapar os ouvidos. Jeremias não era um homem de discursos agradáveis. Desde sua juventude, foi chamado para ser a voz do desconforto, aquele que confrontaria a falsa paz proclamada pelos líderes de sua época. Ele não buscava glória, não ansiava por holofotes, tampouco era movido por ambição. Seu ministério era solitário, marcado por rejeição e lágrimas. Quando muitos desejavam o púlpito, ele desejava o deserto. Quando a maioria buscava reconhecimento, Jeremias buscava fidelidade ao chamado divino. Seus sermões provocavam reações extremas.
Era visto como um traidor por exortar o povo a se submeter ao jugo da Babilônia, o que para os patriotas de Judá soava como heresia. Mas Jeremias não falava por conveniência política. Sua obediência era à palavra de Deus, mesmo que isso custasse sua liberdade, sua honra ou sua vida, enquanto outros profetas proclamavam vitórias que não viriam. Jeremias alertava sobre catástrofes que poderiam ser evitadas caso houvesse arrependimento. Ele não profetizava de dentro dos palácios, mas das ruas, das prisões, dos calabouços. Seu ministério não foi confirmado por aplausos, mas por perseguições. No entanto, a autenticidade de sua missão era inegável. Jeremias falava com uma autoridade que não vinha do homem, mas do céu. Quando todos se calavam por medo, ele continuava a proclamar. Quando rasgavam suas palavras, ele escrevia de novo. Seu compromisso era com a verdade, não com o prestígio. Essa postura firme o tornou alvo constante de ódio e isolamento. Em certo momento, ele chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento, tamanho o peso que carregava. E ainda assim não desistiu, porque havia algo mais forte que a dor, a chama da palavra de Deus dentro dele. Essa chama o impelia a continuar, mesmo quando tudo parecia perdido. E sua perseverança se tornou um testemunho vivo da fidelidade de um homem diante de uma geração infiel. Jeremias não foi apenas um profeta entre tantos. Ele foi um reflexo da dor de Deus por um povo que escolheu a mentira em vez da verdade. Sua trajetória nos confronta com uma pergunta incômoda. Estamos prontos para ouvir aquilo que não queremos escutar? A mensagem de Jeremias não era direcionada apenas ao povo comum. Ela atingia o coração do sistema religioso e político de Judá. Ele denunciava, sem hesitar, os pecados dos sacerdotes que haviam profanado o culto e se aliado ao poder corrupto dos reis. Suas palavras desnudavam a hipocrisia dos que falavam em nome de Deus, mas se alimentavam da injustiça. Jeremias expunha os bastidores de uma religião usada como ferramenta de controle, e isso o tornava perigoso aos olhos dos que comandavam os altares e os tronos. Um dos aspectos mais explosivos de sua mensagem era a crítica direta ao templo. Em uma de suas pregações mais ousadas, ele ficou diante da entrada da casa do Senhor e disse que aquele lugar havia se tornado um covil de ladrões. Isso não era apenas um ataque simbólico. Era um rompimento com toda a estrutura de segurança espiritual em que o povo confiava. Eles pensavam que por terem o templo em Jerusalém, estavam a salvo. Mas Jeremias revelou que a presença física do edifício nada significava se não houvesse obediência verdadeira. Essa denúncia teve efeitos imediatos. Os líderes religiosos ficaram furiosos e muitos exigiram a morte do profeta. O próprio Jeremias chegou a ser preso, espancado e jogado em uma cisterna por causa de sua insistência em dizer o que ninguém queria ouvir. A oposição não vinha de fora, mas de dentro, dos sacerdotes, dos falsos profetas e da realeza. Era o sistema religioso que mais combatia a verdadeira palavra de Deus. Eles preferiam manter as aparências a se arrepender de fato. A verdade que Jeremias proclamava era como um espelho sujo lançado à luz. Ninguém queria ver o reflexo real. A elite espiritual havia se acostumado com um Deus que podia ser manipulado, com orações que não exigiam mudança de vida, com sacrifícios que substituíam o arrependimento. Mas a mensagem profética rasgava esse véu de ilusão, revelando a podridão por trás da fachada de santidade. E quem vive da mentira teme a verdade. Hoje talvez a figura de Jeremias ainda assuste, porque ela nos força a revisitar nossas estruturas, nossos discursos, nossa fé. Será que também temos preferido as vozes que confortam em vez das que confrontam? Em um mundo onde a verdade continua sendo rasgada por conveniência, a mensagem incômoda de Jeremias permanece como um alerta, não apenas para reis e sacerdotes do passado, mas para todos nós. Antes de seguirmos, me diga algo aqui nos comentários. Você já viu alguém hoje rejeitar a verdade com a mesma frieza de Joaquim?
Pode não ser com fogo, mas talvez com desprezo, indiferença ou zombaria. Quero saber sua percepção sobre isso. Suas palavras podem acender reflexões em quem está passando por aqui. Agora, o rei Jeoaquim representa o ápice da resistência humana à voz de Deus. Quando as palavras de Jeremias foram escritas em um rolo por seu escriba Baruque, o objetivo era que elas chegassem ao coração do rei e do povo, oferecendo mais uma oportunidade de arrependimento. Mas a reação do monarca foi de desprezo absoluto. Ele ouviu o texto sendo lido diante de sua corte, e à medida que cada trecho era proclamado, cortava o pergaminho com uma faca e lançava os pedaços no fogo. Isso está registrado com intensidade em Jeremias, capítulo 36, do versículo 20 ao 26, e é uma das cenas mais dramáticas da Bíblia, uma tentativa literal de destruir a voz de Deus. Jeoaquim não queimava apenas um rolo de pergaminho. Ele estava simbolicamente rejeitando a autoridade divina, rasgando a oportunidade de mudança que o Senhor, em sua misericórdia, ainda oferecia. Seu gesto era carregado de arrogância, como se pudesse, com fogo e lâmina, silenciar o eterno. Aquela atitude não foi apenas um ato de censura, mas de guerra contra a verdade. Não havia arrependimento em seu coração, apenas desprezo e orgulho. Em vez de cair de joelhos, Jeoaquim levantou a mão contra o que Deus havia dito. Esse momento nos revela algo profundamente atual. Quando a verdade incomoda, muitos preferem queimá-la. Isso pode não acontecer com fogo literal, mas com a indiferença, com o relativismo, com discursos que reinterpretam a Escritura até que ela deixe de confrontar. Jeoaquim é o retrato de um coração que endureceu tanto que já não reconhecia mais a voz do Altíssimo. Seu trono, sua posição e seu poder o cegaram, e a palavra que deveria salvá-lo se tornou para ele motivo de escárnio. O mais impressionante é que Deus, mesmo diante desse gesto extremo, não se calou. Ele ordenou a Jeremias que escrevesse novamente tudo o que havia sido queimado e ainda acrescentasse palavras de julgamento contra o próprio Jeoaquim. Isso mostra que a verdade divina não é destruída pelo desprezo humano. Pode ser ignorada, rejeitada, atacada, mas nunca anulada. A resposta de Deus ao fogo do rei foi o fogo da palavra que continua viva, cortante e inapagável. Esse episódio nos leva a uma reflexão inevitável. O que fazemos com as verdades que nos confrontam? Será que de maneira mais sutil também rasgamos o que não nos agrada? A Bíblia continua sendo lida em nossos dias, mas quantos têm o coração sensível para recebê-la? A fúria de Jeoaquim ecoa ainda hoje em atitudes e palavras que tentam calar o que foi inspirado pelo Espírito Santo. O pergaminho queimado por Jeoaquim tornou-se mais do que um registro de resistência. Ele se transformou num símbolo da rejeição de uma geração inteira à voz do Senhor. Quando o rei cortou e lançou cada trecho no fogo, estava declarando que a palavra profética não teria lugar em seu governo nem no coração do povo. Era como se dissesse: não precisamos de correção, não precisamos mudar. Mas o problema é que a rejeição da verdade não altera a realidade, apenas nos afasta da salvação. O rolo continha uma súplica de Deus ao povo para que se arrependesse de seus maus caminhos. As palavras ali não eram apenas denúncias, mas um convite ao retorno. Jeremias, obedecendo à ordem do Senhor, ditou com fé e esperança. Baruque, com mãos firmes, escreveu cada sentença com zelo. O conteúdo daquele rolo era uma ponte entre o juízo e a misericórdia, uma última chance antes do colapso inevitável. Jeremias, capítulo 36, versículo 3, revela essa intenção clara. Talvez, ouvindo, o povo se arrependesse. Mas o rolo foi queimado, e com ele a última oportunidade de muitos. Ao longo da história, os homens sempre tentaram apagar as palavras que os expõem. A verdade, quando nos alcança em nossos erros, dói. Ela fere o orgulho, desnuda intenções, revela hipocrisias.
Mas essa dor é necessária, pois aponta o caminho para a cura. Uma geração que queima a palavra é uma geração que prefere permanecer doente. E o resultado disso é sempre tragédia, não apenas espiritual, mas social, moral e emocional. Não é por acaso que pouco tempo depois, Jerusalém foi cercada e destruída pela Babilônia. A imagem daquele rolo sendo consumido pelas chamas é poderosa. Ela nos obriga a pensar sobre como tratamos os avisos de Deus. Somos leitores atentos ou espectadores indiferentes? Valorizamos o que o Senhor fala ou tratamos como meras palavras antigas? A geração de Jeremias não rejeitou um homem, rejeitou o próprio Deus, e isso custou caro, muito caro. Hoje, a palavra de Deus continua disponível, impressa em milhares de idiomas, acessível em inúmeros formatos. Mas ainda há aqueles que preferem rasgar as páginas que os confrontam. Não com fogo literal, mas com desculpas, distorções, silêncios. Que o rolo queimado de Jeremias não seja apenas uma lembrança do passado, mas um alerta urgente para o presente. Baruque, filho de Nerias, não é uma figura muito comentada nos púlpitos, mas sua fidelidade em tempos sombrios é um testemunho de coragem e obediência. Quando Jeremias foi proibido de entrar na casa do Senhor por causa de suas profecias, foi Baruque quem se colocou como instrumento de continuidade da missão profética. Em Jeremias, capítulo 36, versículo 10, lemos que foi ele quem entrou no templo e leu em voz alta todas as palavras ditadas pelo profeta. Num tempo em que a censura imperava, ele arriscou a vida para garantir que a verdade fosse ouvida. Sua função não era apenas copiar o que Jeremias dizia. Ele era um canal entre o céu e a terra, um escriba que emprestava sua voz ao clamor divino. Em uma cultura onde os escribas geralmente serviam à elite e ao poder, Baruque escolheu servir a palavra. Ele sabia do risco. Sabia que os líderes estavam furiosos com Jeremias, que o rei não tolerava oposição, que a mensagem era considerada subversiva. Mesmo assim, leu cada palavra com firmeza. Não editou, não suavizou, não omitiu. Foi fiel do início ao fim. Depois que o rolo foi queimado por Joaquim, Deus ordenou que Jeremias ditasse novamente as palavras, e mais uma vez foi Baruque quem escreveu. Essa repetição não foi apenas uma cópia. Era uma reafirmação de que a verdade não morre quando é silenciada. A coragem de Baruque provou que mesmo quando a voz principal é calada, Deus sempre levanta auxiliares fiéis que carregam a tocha. Ele não buscava glória própria. Era discreto, silencioso, mas absolutamente indispensável no plano divino. É importante notar que, em um momento posterior, Baruque também teve sua crise. Em Jeremias, capítulo 45, ele expressa desânimo, frustração e angústia. Ele havia sacrificado tudo para seguir o profeta e agora sentia o peso da perseguição. Mas Deus, em sua graça, enviou uma palavra exclusiva para ele, uma mensagem de consolo e encorajamento que reafirmava sua proteção sobre a vida do escriba. Deus via seu esforço, sua dor, sua entrega. A história de Baruque é um lembrete de que não apenas os profetas são instrumentos de Deus. Há também aqueles que, nos bastidores, mantêm viva a chama da verdade. São vozes secundárias aos olhos do mundo, mas primordiais aos olhos do céu. Em tempos de censura, o escriba fiel se torna ainda mais necessário. E sua recompensa não vem dos homens, mas do próprio Deus. Deus poderia ter encerrado o assunto após a queima do rolo. Poderia ter deixado Joaquim seguir em sua obstinação e o povo em sua cegueira. Mas o que impressiona é que mesmo diante do desprezo explícito à sua palavra, o Senhor ordena a Jeremias que escreva tudo novamente. Essa atitude, descrita em Jeremias, capítulo 36, versículo 28, revela um traço extraordinário do caráter divino: a insistência em oferecer redenção. Deus não se rende diante da rejeição humana. Ele reescreve, reapresenta, oferece mais uma chance. Ao ditar novamente as palavras queimadas,
Deus estava, de certa forma, oferecendo ao povo uma oportunidade de reescrever seu próprio destino. Não por meio de decretos humanos, mas por meio da resposta ao arrependimento. O juízo era iminente, mas ainda assim havia espaço para mudança. Esse gesto de misericórdia nos mostra que mesmo quando a verdade é rejeitada, ela volta a bater à porta. A reescrita do rolo foi um ato de amor, uma declaração de que a última palavra ainda não havia sido dita. Baruque, mais uma vez, assume o papel de escriba, registrando com exatidão tudo que o Senhor ordenava. Mas agora, além do que já havia sido escrito, Deus acrescenta palavras específicas contra Jeoaquim, revelando que nenhuma afronta à sua santidade passaria impune. Era como se a nova versão do rolo trouxesse não apenas o registro da aliança quebrada, mas também a sentença contra quem deliberadamente rasgou os laços com o Eterno. A paciência divina é longa, mas não é infinita. Ela dá lugar ao juízo quando o coração permanece endurecido. É tocante perceber que, mesmo sabendo do futuro sombrio de Jerusalém, Deus ainda se preocupava em comunicar sua verdade. Ele poderia apenas executar sua justiça, mas escolheu primeiro tentar restaurar. Em meio a uma geração que rejeitava qualquer correção, o Senhor continuava falando, como um pai que não desiste de seus filhos. Esse movimento divino de reescrever a mensagem nos revela a disposição do céu em recomeçar histórias humanas, mesmo depois de elas serem queimadas pela rebeldia. Quantas vezes Deus já tentou reescrever algo em nossa vida? Quantas palavras Ele já nos deu novamente, mesmo depois de as termos ignorado? O rolo refeito não era apenas sobre Judá, mas sobre todos nós. A cada nova chance, o Senhor nos convida a mudar o rumo da nossa história. Resta saber se temos coragem de aceitá-la. A verdade sempre foi uma ameaça aos que desejam manter o controle a qualquer custo. No caso de Jeoaquim e sua corte, a mensagem de Jeremias era um risco não apenas teológico, mas político. Aceitar que Jerusalém cairia era admitir que o reinado do rei estava sob juízo. Era reconhecer falhas, abrir mão da imagem de invencibilidade, desmontar o discurso de segurança nacional. E para quem constrói sua autoridade sobre mentiras, a verdade é vista como uma bomba prestes a explodir. Por isso, em Jeremias capítulo 26, versículo 11, vemos os sacerdotes e profetas exigindo a morte de Jeremias, acusando-o de traição. Mas o problema não era o conteúdo em si, era o impacto que ele causava. A palavra profética quebrava o sistema de conveniências. Ela denunciava o pecado, desmascarava a idolatria, expunha a injustiça social. Não era apenas uma ameaça ao rei, mas a toda uma estrutura que se alimentava da exploração dos pobres, da manipulação da fé, do silêncio cúmplice dos líderes. A verdade desestabilizava um império de mentiras cuidadosamente construído. E por isso precisava ser calada. Os poderosos temem a verdade porque ela é indomável. Ela não se curva à vontade dos reis, não se adapta às convenções religiosas, não pode ser moldada ao sabor dos interesses políticos. Jeremias era apenas um homem, mas portava uma palavra que carregava o peso da eternidade. Isso o tornava perigoso. Um profeta fiel sempre será uma ameaça àqueles que lucram com a ilusão. E quanto mais ele fala, mais a verdade expõe o que está escondido. A reação do poder à profecia verdadeira é quase sempre a mesma: marginalizar, silenciar, perseguir. Mas essa reação não é sinal de vitória. Pelo contrário, é a prova de que a verdade tocou onde precisava tocar. Quando Jeoaquim queimou o rolo, revelou o medo que tinha de perder o controle. Quando mandou prender Jeremias, mostrou o quanto se sentia vulnerável diante daquilo que não podia controlar. A verdade incomoda, sim, mas ela também liberta. Hoje, o cenário não é muito diferente. Em diversos ambientes, a verdade continua sendo considerada uma ameaça.
Mas o povo de Deus precisa decidir de que lado está, do conforto da aprovação humana ou da fidelidade à palavra. Jeremias não recuou diante do poder, e seu exemplo continua desafiando cada um de nós a fazer o mesmo. Em meio à turbulência de Judá, havia uma ausência que gritava: o silêncio dos líderes religiosos. Os sacerdotes, que deveriam ser os primeiros a defender a santidade da palavra de Deus, se calaram. Os levitas, encarregados de ensinar a lei, desviaram os olhos. Os anciãos, que tinham a responsabilidade de orientar o povo, se omitiram. E mais grave ainda, muitos se juntaram aos que atacavam Jeremias. Em Jeremias, capítulo 23, versículo 11, o próprio Deus declara: tanto o profeta como os sacerdotes são ímpios. Até na minha casa achei a sua maldade. Esse silêncio não era fruto de ignorância, mas de conveniência. Muitos desses líderes estavam envolvidos com os mesmos pecados que Jeremias denunciava. Tinham alianças com o rei, recebiam favores, desfrutavam de privilégios. Romper com isso significava abrir mão de suas posições. Por isso, preferiam se manter neutros ou até se opor abertamente ao profeta. Em vez de arrependimento, houve cumplicidade. Em vez de liderança espiritual, houve abandono do rebanho. A omissão dos líderes abriu caminho para a ação desenfreada dos falsos profetas. Eles se multiplicavam, trazendo mensagens que massageavam o ego do povo e alimentavam esperanças falsas. Prometiam paz quando não havia paz. Encorajavam a persistência no erro, garantiam que o Senhor jamais permitiria a destruição de Jerusalém. E muitos acreditavam, porque era mais fácil ouvir mentiras doces do que verdades amargas. O silêncio dos verdadeiros permitiu o eco das vozes enganosas. Esse fenômeno nos mostra o quanto a liderança espiritual tem poder para edificar ou destruir. Quando os líderes se afastam da verdade, todo o povo sofre. Quando deixam de ser boca de Deus, tornam-se instrumentos de confusão. O silêncio cúmplice dos sacerdotes não apenas fortaleceu Jeoaquim, ele acelerou o colapso da nação. Porque um povo sem direção espiritual está vulnerável a toda forma de engano e destruição. A omissão daqueles líderes ecoa até hoje nas estruturas religiosas, que preferem manter as aparências do que encarar a necessidade de reforma. Mas a história de Jeremias nos chama a romper com esse ciclo. A palavra não foi dada para ser escondida, suavizada ou moldada aos interesses humanos. Ela foi dada para ser proclamada com fidelidade. E quando os líderes se calam, Deus levanta vozes improváveis, como a de um jovem profeta em tempos de escuridão. Por trás da voz firme de Jeremias, havia um coração dilacerado. Poucos profetas expressaram sua dor de forma tão humana e transparente. Jeremias não falava com frieza institucional, nem se escondia atrás de uma autoridade distante. Ele sentia cada palavra que proferia como se fosse um golpe em seu próprio peito. Em Jeremias, capítulo 9, versículo 1, ele clama: quem dera a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas, para que eu chorasse dia e noite os mortos da filha do meu povo. Essa não era a dor de um profeta distante, mas de alguém que amava intensamente seu povo, mesmo sendo rejeitado por ele. As lágrimas de Jeremias não eram de fraqueza, mas de sensibilidade espiritual. Enquanto muitos batiam palmas para os falsos profetas e ignoravam os sinais de Deus, Jeremias chorava pelos pecados ocultos, pelas injustiças não corrigidas, pelas oportunidades desperdiçadas. Ele via o que ninguém mais via. Sentia o peso do juízo antes que ele caísse. E mesmo alertando com veemência, seu coração era consumido por compaixão. Ele não se alegrava com a destruição. Ele a lamentava antes mesmo que chegasse. Seu sofrimento era agravado pela solidão. Jeremias não teve esposa, filhos ou amigos íntimos que o consolassem. Sua trajetória foi marcada por isolamento. Não apenas foi preso, mas também foi constantemente ridicularizado e ameaçado. E mesmo diante de tudo isso, não desistiu.
Ele chegou a dizer, em Jeremias capítulo 20, versículo 9, que tentou calar a palavra, mas ela queimava dentro dele, como fogo em seus ossos. Era impossível se calar diante do que Deus lhe confiara, mesmo que isso custasse sua paz. Essa dimensão emocional da missão de Jeremias é fundamental para entender a profundidade de sua vocação. Deus não chamou um mensageiro indiferente, mas alguém capaz de carregar a dor divina em seu próprio peito. Suas lágrimas eram a extensão da misericórdia de Deus, e sua dor era a consequência natural de amar um povo que não queria ouvir. Jeremias não apenas proclamava juízo, ele carregava em si mesmo as marcas do sofrimento que antecedia a queda. Há algo profundamente inspirador na fragilidade de Jeremias. Ele nos lembra que a verdadeira espiritualidade não está na dureza de coração, mas na capacidade de sentir, de chorar, de se importar. Em um mundo onde a frieza parece dominar, o profeta das lágrimas nos mostra que amar com intensidade é, às vezes, o maior ato de fidelidade. O chamado de Jeremias nunca prometeu conforto. Desde o início, Deus o advertiu de que enfrentaria oposição. No capítulo 1, versículo 19, o Senhor disse: "Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar." Essa promessa não significava ausência de sofrimento, mas garantia de sustento em meio às lutas. E Jeremias experimentou cada palavra dessa advertência. A rejeição foi seu companheiro constante. O profeta foi visto como incômodo, subversivo e até traidor. Tudo porque decidiu obedecer a Deus, custasse o que custasse. A obediência de Jeremias não lhe trouxe prestígio. Trouxe prisões, escárnio, ameaças e isolamento. Em certo momento, os príncipes exigiram sua morte por afirmar que Jerusalém seria entregue aos babilônios. Ele foi lançado em uma cisterna cheia de lama, onde mal podia se mover. Uma tentativa sutil de assassinato por meio do esquecimento. E ainda assim, Jeremias permaneceu firme. Mesmo com o corpo ferido e a alma abatida, ele continuava sendo boca de Deus, mesmo quando todos os ouvidos se fechavam. Essa rejeição constante nos ensina algo profundo sobre a fidelidade. Muitos estão dispostos a obedecer enquanto isso lhes rende honra. Mas Jeremias nos mostra o que significa obedecer mesmo quando isso leva à humilhação. Seu ministério não foi medido por resultados visíveis, mas pela integridade diante de Deus. Ele não buscava a aprovação popular, mas permanência no centro da vontade divina. Isso o fez grande, ainda que parecesse pequeno aos olhos dos homens. O mais interessante é que, mesmo sendo rejeitado, Jeremias nunca deixou de interceder por aqueles que o desprezavam. Sua fidelidade não era movida por ressentimento, mas por um amor profundo pelo povo. Ele sabia que, embora o juízo fosse necessário, o desejo de Deus era a restauração. E sua missão era manter viva essa possibilidade, mesmo em meio à rejeição. Ele personificava o amor persistente de Deus, um amor que continua mesmo quando é desprezado. A trajetória de Jeremias é um lembrete de que o ministério verdadeiro nem sempre será popular. Em tempos onde muitos querem agradar a todos, o profeta nos mostra que a obediência custará, sim, mas será recompensada pelo olhar de Deus. Nem sempre os fiéis serão compreendidos, mas serão sustentados. Isso basta. Ao longo do ministério de Jeremias, vemos diversas reações do povo às suas palavras. Em alguns momentos, há temor, lágrimas, até reconhecimento de culpa. Mas algo sempre falta: mudança genuína. Essa distinção entre remorso e arrependimento é essencial. O remorso lamenta as consequências, o arrependimento muda o caminho. O povo de Judá, por diversas vezes, mostrou pesar momentâneo, mas logo retornava aos mesmos pecados. Em Jeremias capítulo 3, versículo 10, Deus declara: "Judá não voltou a mim de todo o coração, mas falsamente." Era um retorno superficial, motivado pelo medo, não pela transformação. Esse padrão de comportamento revela um coração dividido.
O povo até reconhecia que algo estava errado, mas não estava disposto a abrir mão de seus ídolos, de seus pactos ocultos, de suas conveniências. O arrependimento verdadeiro exige renúncia, e isso era o que Judá se recusava a fazer. Eles queriam os benefícios da bênção divina sem o compromisso da santidade. Mas Deus não se impressiona com lágrimas vazias. Ele busca corações quebrantados, que se dispõem a andar por um novo caminho. Jeremias, ao perceber isso, ficava ainda mais angustiado. Suas palavras não tinham o objetivo de provocar culpa passageira, mas transformação duradoura. Ele sabia que o juízo poderia ser evitado se o arrependimento fosse sincero. Mas cada nova demonstração de remorso, seguida por recaídas, revelava o quanto o povo havia se acostumado com a superficialidade espiritual. Eles sabiam repetir frases religiosas, mas seus hábitos permaneciam os mesmos. Essa diferença entre remorso e arrependimento continua sendo crucial nos nossos dias. Quantas vezes choramos diante de uma pregação, mas saímos decididos a continuar nos mesmos erros? Quantas vezes pedimos perdão sem intenção real de mudar? O exemplo de Judá nos alerta para o perigo de uma espiritualidade emocional, mas vazia de decisões práticas. Deus não quer apenas nossas lágrimas, Ele quer nossa entrega. O chamado de Jeremias ainda ecoa: voltem ao Senhor de todo o coração. Não apenas com palavras, mas com atitudes. Não apenas com promessas, mas com obediência. Porque onde há arrependimento verdadeiro, há também restauração real. E Deus continua pronto para acolher os que decidem de fato mudar de direção. A verdade, quando proclamada com ousadia, invariavelmente incomoda os alicerces das estruturas corrompidas. Com Jeremias, isso se tornou evidente quando suas palavras passaram a ser vistas como uma ameaça real ao status quo. Em Jeremias capítulo 37, versículo 15, lemos que ele foi acusado de desertar para o inimigo e por isso foi espancado e preso. Seu crime? Anunciar que Jerusalém cairia nas mãos dos babilônios, conforme a ordem divina. Para os príncipes e militares, essas palavras eram consideradas traição, uma ameaça à moral da resistência. Mas para Jeremias, calar-se seria negar o chamado que queimava em seu peito. A prisão do profeta simboliza algo mais profundo: o esforço humano em encarcerar a própria consciência. Quando a verdade é incômoda demais, ela precisa ser removida do espaço público, desacreditada ou aprisionada. E o que fizeram com Jeremias é um retrato de como o mundo tenta silenciar as vozes que expõem o pecado. Em vez de corrigirem seus caminhos, preferiram calar quem os denunciava. Ao lançar Jeremias em uma cisterna lamacenta, esperavam que sua voz fosse abafada pelo abandono. Mesmo preso, Jeremias continuou sendo profeta. A prisão não foi suficiente para deter a palavra de Deus. Ao contrário, o cárcere se tornou um púlpito de resistência espiritual. Em meio à lama e à escuridão, a mensagem divina continuava viva. Isso mostra que o poder da verdade não está na posição de quem a fala, mas na origem de quem a envia. Jeremias, ainda que privado da liberdade, continuava mais livre do que os reis e sacerdotes que o acorrentaram, pois sua alma não estava presa ao medo, mas ancorada na fidelidade. A tentativa de silenciar a palavra se repetiria ao longo dos séculos. Profetas, apóstolos e até o próprio Cristo enfrentariam prisões, torturas e cruzes. Mas a verdade não pode ser trancada atrás de grades. Ela é como fogo. Mesmo quando abafada, continua queimando. E cada geração precisará decidir: vai se juntar aos que aprisionam a mensagem ou aos que a proclamam, mesmo em meio à perseguição? A prisão de Jeremias nos ensina que a fidelidade à verdade terá um preço. Mas é um preço que vale a pena ser pago. Porque em tempos de trevas, a palavra do Senhor não é apenas um fardo, é uma tocha que ilumina o caminho. Mesmo em calabouços, ela continua viva. E quem a carrega, mesmo ferido, é parte de algo eterno. As palavras que Joaquim rasgou e lançou ao fogo
não desapareceram. Elas ecoaram nos séculos seguintes, atravessaram os julgamentos de Jerusalém e ainda hoje continuam reverberando. A atitude do rei não eliminou a mensagem, apenas revelou o quanto o coração humano pode se opor à voz de Deus. Em Jeremias capítulo 36, versículo 32, lemos que as palavras queimadas foram reescritas com ainda mais conteúdo. Isso nos mostra que a verdade de Deus, quando atacada, não apenas resiste, ela cresce, se fortalece e alcança mais longe. O eco dessas palavras é percebido em cada geração que tenta moldar a verdade à sua própria conveniência. Quantos ainda hoje, ao se depararem com os ensinos bíblicos que confrontam seus estilos de vida, tentam reinterpretar ou simplesmente ignorar as Escrituras? A atitude de Jeoaquim se repete toda vez que alguém escolhe arrancar da Bíblia as páginas que exigem mudança. Mas assim como o rolo foi refeito, a verdade sempre volta mais viva, mais profunda, mais implacável em sua missão de transformar. Em nossos dias, a cultura do cancelamento, o relativismo moral e o culto ao ego tornaram-se as novas lâminas que cortam o pergaminho divino. A verdade, quando confronta esses ídolos modernos, é vista como opressora, ultrapassada, ofensiva. No entanto, a palavra de Deus não busca agradar, ela busca salvar. E para isso, é preciso muitas vezes desconstruir falsas seguranças. O que foi queimado em Jerusalém não foi esquecido. Está escrito, preservado e continua vivo. Esse eco nos convida a avaliar como temos tratado a Escritura. Temos lido a palavra com disposição para sermos moldados por ela? Ou estamos sutilmente escolhendo apenas os trechos que confortam e desprezando os que confrontam? Joaquim agiu com violência, mas muitos hoje fazem o mesmo com indiferença. O resultado, porém, é o mesmo: afastamento de Deus e endurecimento do coração. A história do rolo queimado não é apenas uma lembrança distante, é um espelho atual e nos obriga a uma decisão. Ou acolhemos toda a palavra, permitindo que ela nos transforme, ou corremos o risco de viver uma fé mutilada que agrada aos homens, mas não resiste ao fogo do juízo. Toda vez que a verdade é anunciada, ela provoca uma reação. Ninguém permanece neutro diante de uma palavra viva, inspirada e cortante como espada afiada. Quando Jeremias proclamava o juízo, ele não falava apenas ao rei, mas a cada coração que o ouvia. E a pergunta que pairava no ar era: como você reagirá a essa verdade? Em Jeremias capítulo 26, versículo 19, temos um raro exemplo positivo. O rei Ezequias, ao ouvir Miqueias anunciar destruição, temeu ao Senhor e buscou sua face. E por causa disso, a calamidade foi adiada. Mas Joaquim, ao ouvir Jeremias, escolheu queimar o pergaminho. 2 reis, 2 verdades, 2 reações. A forma como reagimos ao confronto revela o estado do nosso coração. Um coração quebrantado se entristece, mas muda. Um coração endurecido se irrita, se fecha e tenta silenciar a voz que o incomoda. E essa diferença é vital, porque a verdade não busca apenas informar, ela busca transformar. E para isso, ela precisa romper as barreiras do orgulho, da autodefesa, da autojustificação. A verdade, quando acolhida, cura. Quando rejeitada, julga. Em muitos ambientes religiosos de hoje, busca-se uma palavra que apenas afague, que motive sem corrigir, que levante sem confrontar. Mas essa não é a palavra profética. A mensagem de Jeremias nos mostra que a verdade autêntica sempre trará incômodo, porque ela aponta áreas da vida que precisam ser rendidas. Isso exige humildade, exige coragem, exige quebrantamento. A reação diante da verdade é o que define o destino espiritual de uma pessoa. O povo de Nínive, ao ouvir Jonas, se humilhou. O povo de Judá, ao ouvir Jeremias, resistiu. Nínive foi poupada, Jerusalém destruída. Isso não aconteceu por favoritismo divino, mas por resposta humana. A palavra de Deus é semente, mas a reação é o solo. E um solo duro não produz fruto.
Cada vez que ouvimos uma mensagem que nos confronta, temos uma escolha diante de nós. Podemos endurecer o coração como Jeoaquim, ou nos humilhar como Ezequias. A palavra foi enviada não para ser queimada, mas para ser recebida. E a forma como reagimos a ela dirá muito mais sobre nós do que sobre o mensageiro. Embora tenha vivido há mais de 2.500 anos, a mensagem de Jeremias permanece incrivelmente atual. Ele falava a um povo que se dizia religioso, mas havia perdido a essência da fé. O templo estava cheio, os rituais seguiam, os cânticos ecoavam, mas os corações estavam distantes. Isso se assemelha a muitos cenários contemporâneos, onde a liturgia permanece, mas a presença do Senhor se foi. Jeremias, capítulo 7, versículo 4, traz uma advertência clara. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Deus não se impressiona com estruturas. Ele busca corações rendidos. A igreja dos nossos dias enfrenta um desafio semelhante ao de Judá, manter a forma, mas perder o conteúdo. Muitos se acostumaram com o discurso religioso, mas rejeitam a confrontação da verdade. Trocaram o arrependimento pelo entretenimento, a cruz pela conveniência, a Bíblia por slogans motivacionais. A figura de Jeremias, neste contexto, é como um espelho incômodo. Ele aponta para a necessidade urgente de retorno à palavra pura, viva e santa. O profeta não foi levantado para agradar multidões, mas para despertar consciências. E esse chamado ainda é necessário hoje. Deus continua buscando vozes dispostas a romper com o silêncio cúmplice, com a religiosidade superficial e com o evangelho sem cruz. Jeremias nos ensina que não há avivamento sem confronto, nem cura sem arrependimento. Sua mensagem é uma convocação à reforma do coração antes de qualquer reforma institucional. O maior risco da igreja atual não está fora dela, mas dentro. É se tornar insensível à voz do Espírito. É ouvir sermões como se fossem discursos motivacionais e tratar a palavra como algo negociável. A geração de Jeremias foi destruída não por falta de profetas, mas por desprezo ao que os profetas diziam. E a igreja de hoje precisa decidir se será como Judá, que resistiu até cair, ou como Nínive, que se humilhou e encontrou misericórdia. Jeremias não é apenas parte da história da Bíblia, ele é um lembrete constante de que Deus ainda fala, ainda exorta, ainda chama. A pergunta é, quem dentro da igreja ainda tem ouvidos para ouvir? Jeoaquim é um exemplo claro de como o orgulho pode levar um homem, uma liderança ou até uma nação inteira à ruína. Ele teve acesso à verdade, teve um profeta fiel ao seu lado, teve tempo para mudar, mas escolheu a soberba. Em Jeremias, capítulo 22, versículo 13 ao 19, Deus descreve sua indignação com o comportamento do rei, afirmando que ele construiu sua casa com injustiça e não praticou juízo. A sentença final é dura. Ele seria enterrado como um jumento arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Um fim vergonhoso para um homem que se recusou a ouvir. O problema de Jeoaquim não era apenas desobediência, era autossuficiência. Ele se achava acima da repreensão, acima do profeta, acima do próprio Deus. Sua posição como rei o iludiu a ponto de crer que poderia manipular a realidade com decretos humanos. Mas a verdade não se curva diante de títulos, e o orgulho sempre antecede a queda. Como ensina Provérbios, capítulo 16, versículo 18. A altivez de Jeoaquim o cegou para o juízo que se aproximava, e quando percebeu era tarde demais. Nos dias atuais, é fácil cair na mesma armadilha. Quanto mais conforto, sucesso e influência uma pessoa ou instituição conquista, mais perigoso se torna o caminho do orgulho. Começamos a pensar que não precisamos mais ouvir correções, que tudo o que fazemos é aprovado por Deus só porque funciona. Mas funcionalidade não é sinônimo de fidelidade.
E o orgulho, silencioso como é, costuma se disfarçar de autoridade espiritual até que tudo desabe. O maior erro de Joaquim foi pensar que poderia reinar sem se submeter. Sua postura o isolou da verdade, e sua vaidade o afastou da misericórdia. Quando queimou o rolo de Jeremias, ele não destruiu apenas um objeto, destruiu a ponte que poderia levá-lo ao arrependimento. E essa lição é séria demais para ser ignorada. Não importa quão alto alguém esteja, se não houver humildade para ouvir, haverá queda. Precisamos vigiar nossos próprios corações para que não se tornem como o de Joaquim. Precisamos lembrar que liderança sem submissão a Deus é apenas teatro espiritual. E que o verdadeiro sinal de grandeza não é o trono que se ocupa, mas a prontidão em se dobrar diante da voz do Senhor. Em meio a toda a resistência, prisão e rejeição, há uma verdade que se mantém constante. Deus não se calou. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, o Senhor convida: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mesmo quando o povo havia se endurecido, mesmo quando os líderes haviam se corrompido, Deus continuava disponível. Sua voz ainda ecoava nos becos de Jerusalém, nas celas das prisões, nos sussurros do Espírito. Mas quem estava disposto a ouvir? O problema nunca foi o silêncio de Deus, mas a surdez voluntária dos homens. A geração de Jeremias preferiu os falsos profetas porque eles diziam o que agradava. E muitos hoje fazem o mesmo. Procuram vozes que confirmem seus desejos, mas ignoram aquelas que confrontam seus pecados. O resultado disso é um ciclo espiritual de auto-engano, onde se vive uma fé diluída, sem transformação real. A voz de Deus não se ausentou, apenas deixou de ser bem-vinda. Em todas as eras, Deus procura corações sensíveis, pessoas dispostas a ouvir, mesmo quando a palavra é dura. Ele continua chamando, corrigindo, ensinando, exortando, mas nem sempre em meio ao barulho das multidões. Às vezes, sua voz se manifesta no silêncio do quarto, na leitura de um versículo, na exortação de um irmão fiel. E o grande desafio de nossos dias é discernir essa voz em meio às muitas outras que disputam nossa atenção. Jeremias foi um exemplo de alguém que ouviu e obedeceu. Mesmo em meio ao caos, ele não deixou de escutar a instrução divina. E por isso sua vida foi marcada, não pelo aplauso dos homens, mas pelo selo da fidelidade. Hoje somos nós que estamos diante da mesma escolha. Podemos continuar ignorando, racionalizando, relativizando, ou podemos parar, calar a alma e escutar. Deus ainda fala. Fala com amor, com justiça, com graça e com verdade. A única questão que permanece é: quem ainda está ouvindo? Tem verdades que a idade não apaga. Ela apenas faz doer mais fundo quando ninguém quer mais escutá-las. Se este vídeo trouxe à tona memórias, convicções ou aquela sensação de que ainda há muito a ser dito, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe seu comentário. Sua vivência tem valor. E se ainda não está inscrito, junte-se a quem não aceita que o tempo cale aquilo que o céu continua falando. Que o tempo cale aquilo que o céu continua falando.